A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal, ainda não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado da CEADEB, sou filiado da CEJADB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. E se você já é inscrito no meu canal, lhe agradeço todo o carinho que tem tido, todos os comentários, todos os likes, tá bom? Por estar compartilhando os meus vídeos, eu sou grato a Deus pela sua vida, tá bom? Neste canal Descomplicando a Teologia, você sempre vai estar encontrando vídeos relacionados à Palavra de Deus, com relação à EBD, a Escola Bíblia Dominical. Toda segunda-feira, às 9h05 da manhã, estou postando vídeos dos adultos, no mesmo horário na terça dos jovens, no mesmo horário na quarta dos juvenis e no mesmo horário na quinta dos adolescentes. E na sexta-feira eu estou folgando, viu? Descansando um pouquinho. Mas veja só, também você vai encontrar muitos vídeos com relação à escatologia. Se você tem dúvida, questão do arrebatamento, se é pós, se é pré, grande tribulação, eu até sou autor deste livro. Deixa eu pegar ele aqui. Eu sou autor deste livro, olha. Sou autor deste livro, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até novo céu e nova terra. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você conversar diretamente comigo. Ele custa R$30 porque eu mando para qualquer lugar do Brasil, tá bom? O preço dele normal é R$20, mas R$10 é o frete para mandar para qualquer lugar do Brasil. E o PDF dele eu cobro apenas R$10 em PDF. Mas sem demora nenhuma, vamos para o que me interessa, que é o conhecimento aqui da Palavra do Senhor. Estamos na lição dos jovens, datada aqui para o dia 20 de março, mas deixa eu contar um segredo para vocês, viu? Eu estou gravando hoje no dia 20 de janeiro. Eu estou gravando essa aula no dia 20 de janeiro e essa aula só irá ao ar, né, estreia e para a questão de 20 de março, tá bom? Uma semana antes, na verdade. Então, mas vamos lá. Jesus vence a morte. É interessante você perceber, ou você conhece alguém que já venceu a morte? Você conhece alguém que já venceu a morte? Diga se você conhece já alguém. Talvez você possa ter experiências, pessoas que já venceram a morte. Não como Cristo venceu. É isso que nós vamos perceber que existe uma grande diferença entre a morte, a ressurreição de Cristo e de outras pessoas. Por exemplo, na Bíblia até cita pessoas que venceu a morte por um período. Lázaro, por exemplo, nós estudamos recentemente que Jesus ressuscitou a Lázaro. Então Lázaro morreu e após 4 dias ele ressuscitou. E qual a diferença então da morte de Lázaro, a diferença da ressurreição de Lázaro para a ressurreição de Jesus? Qual é a diferença então, né, da ressurreição do Velho Testamento para a ressurreição de Cristo? Diga aí nos comentários, por gentileza, qual é essa diferença. E se há alguma diferença, porque outras pessoas também já morreram e já ressuscitaram. Ouvimos também algumas pessoas contarem algum testemunho da sua vida, dizendo que já morreu e depois ressuscitou, e assim por diante, tá bom? Mas vamos para a nossa lição. Jesus vence a morte. Essa grande conquista de Cristo de vencer a morte, ela é significativa para as nossas vidas. Porque é isso que traz a essência também do Evangelho. Porque muitas pessoas, eu estou vivo aqui glorificando o nome do Senhor, adorando a Deus, mas tem muitas pessoas que já cultuaram a Deus, louvaram a Deus e hoje estão mortas. E aí agora acabou tudo, chegou tudo ao final, é isso que nós vamos estar vendo daqui a pouquinho. Mas eu estou também o seguinte, viu? Todo final de aula, no finalzinho desse vídeo, eu vou estar postando um grande conhecimento para você que é pregador, tá bom? Vai ser o momento da pregação. Eu vou dar algumas dicas do que pregar com relação a esse tema, para que você possa assim fazer aquela mensagem abençoada, tá bom? O momento da pregação, no final desse vídeo, eu vou dar algumas dicas de como pregar relacionado a esse tema. Mas vamos lá. Antes, o nosso comentarista, ele vai tratar um pouquinho da simplicidade do que foi pregado o Evangelho de Cristo. Cristo, irmão, Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, foi muito diferente das outras lideranças, dos outros líderes, seja do passado ou até mesmo do presente. É como se Jesus ensinasse para o povo ir para o sul e, na verdade, o povo ia para o norte, ou vice-versa. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus é totalmente diferente do que nós vimos hoje dentro das igrejas. Muitas igrejas, exaltação, glorificação, status, atores famosos, os cuxi, e assim por diante. Tudo isso vai de encontro com aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. E o comentarista traz aqui o comentário com relação que o próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E você sabe muito bem que na cultura judaica, lavar os pés era o pior trabalho que tem, era o pior escravo, era a pessoa que não prestava, não tinha utilidade para nada, que era chamada para lavar os pés de alguém. Então, um dos piores trabalhos existentes na cultura judaica era exatamente de lavar os pés, era humilhante, era vexatório fazer isso. Então, como é que pode uma liderança, um líder, um profeta, o filho de Deus agora fazer isso?
pensa só, se colocar no estado de humilhação. E olha que ele fez isso com seus liderados. Jesus era o pastor e eles eram os liderados. Jesus era o mestre e os seus discípulos eram os seus liderados. E Jesus, em vez de pedir que os seus discípulos estivessem lavando o pé do mestre, que já serviria também de ensinamento para a questão de submissão, uma questão de estar ajudando e assim por diante, mas não. Cristo ele faz diferente, ele vai ao inverso. Qualquer um outro lugar seria diferente. As pessoas que iriam lavar os pés de Jesus, que já seria bastante honrosa. Mas Jesus Cristo, o que Jesus veio trazer é diferente do que já existia. Aí Jesus agora mostra que o seu ato, que o seu reino, que o seu evangelho, ele deve ser pregado na simplicidade. E as pessoas que estão na frente da obra, as pessoas que estão na liderança do departamento, na liderança da igreja, têm que mostrar essa mesma simplicidade. E Jesus agora se dobra e começa a lavar os pés do seu discípulo, se colocando na posição de escravo, se colocando na posição de humilde, mostrando que o maior é para servir o menor. Eu, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, né? Sou pastor de uma igreja, mas a minha função é servir a igreja com aquilo que eu posso, com aquilo que eu tenho. Veja só, quando eu falo servir a igreja, muitas pessoas pensam mais na questão do braçal. Claro que pode ser braçal também, limpar um banco, tirar um banco, limpar o banheiro, eu já fiz isso várias vezes. Mas, por exemplo, nós que somos pastores, nós servimos a igreja com o que for necessário, com os nossos conhecimentos. Aqui, por exemplo, eu estou ministrando a aula da escola dominical, eu estou servindo a igreja, você é a igreja, estou lhe servindo, com o conhecimento que Cristo me deu, eu estou lhe servindo. Mas isso também não impede que eu esteja ajudando a tirar um banco, que eu possa servir uma água, que eu possa tirar uma oferta, isso também não impede. Mas para isso também na igreja existem outras pessoas que têm essa função. Então, por isso que eles são divididos em funções, mas todos que temos, o diácono tem a sua função, o presbítero tem a sua função, os pastores auxiliares têm a função, o pastor presidente tem a sua função, e todos nós servimos a Deus. E deixa eu mostrar já uma curiosidade, o ato de servir, no hebraico, é a mesma palavra de adoração. Olha, ele podia ser esse para pregador, viu? Ou seja, no hebraico, a mesma palavra, avodar, salvo engano, avodar, que é a mesma palavra de serviço. Em outras palavras, quando no Velho Testamento você estava servindo a Deus, você estava adorando a Deus. Ou quando você estava adorando, você estava servindo. Então o ato de servir a Deus também é uma adoração a Deus. Oh, glória! E Jesus aqui demonstra os seus ensinamentos com relação à sua simplicidade e o ato de servir o outro. E é tudo isso que nós não queremos. O ser humano ele gosta de ser servido. O ser humano gosta de ter escravo, gosta de ter servo, gosta de ser chamado de senhores. Mas Jesus veio mostrar aqui nesta terra que o seu reino é diferente, que ele gosta que nós estejamos disponíveis para ajudar uns aos outros, porque aqui nesta terra nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos no mesmo patamar de pecadores. Nós somos pecadores e precisamos nos converter, mudar nossa vida para que nós possamos viver em novidade de vida, tá bom? Ponto 2 aqui, as últimas instruções. Depois de profetizar a traição que sofreria, Jesus transmite suas últimas instruções aos discípulos, fala abertamente de sua partida, volta a declarar-se igual ao Pai e anuncia a vinda do Espírito Santo. Aliás, é de riqueza extraordinária a revelação que ele fez com relação à missão do Consolador. Então Jesus agora começa a preparar o povo que já estava chegando a hora dele ser crucificado. Já estava chegando o momento em que Cristo Jesus seria crucificado. Tá bom? O papel do Espírito Santo. Jesus também lá no livro de João vai destacar muito a questão também da pessoa do Espírito Santo. Deixa eu abrir um parênteses para poder explicar alguma coisa com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus, igualmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo existe desde a eternidade. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas quando eu falo terceira pessoa, não quer dizer que seja menos importante ou mais importante. Não, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, são a mesma pessoa dividida em três deuses, tá bom? A essência é um em três, tá ok? É como se fosse a água. A água é uma só, a essência é uma só, mas está em três estados, sólido, líquido e gasoso. Até você já pegou, né? E isso serve para quê? Para que nós possamos entender que o Espírito Santo, ele é Deus e está desde o princípio. Mas na obra da criação, o Espírito Santo lá estava lá. O Espírito do Senhor se movia sobre as águas. Em outras palavras também, o Espírito Santo no Velho Testamento ele atuou, mas ele atuava de uma forma diferente. O Espírito Santo no Velho Testamento ele vinha fazer uma obra específica e ir embora. O Espírito Santo vinha,
usava para que tinha que usar, fazia o que deveria ser feito e depois ele ia embora. Ele não ficava, ele não habitava no ser humano. O ser humano não tinha o Espírito Santo o dia todo na sua vida. O Espírito Santo vinha de acordo com o propósito de Deus, realizava a obra e retornava também ao Pai. Já com relação à igreja de Cristo, com relação à igreja, nós vemos também que o Espírito Santo é quem gerou Jesus no ventre de Maria. Nós vimos também que o Espírito Santo estava presente no batismo de Jesus. Então o Espírito Santo estava presente em todos os momentos da história da humanidade, principalmente com relação à própria inauguração da igreja. E Jesus vai muito bem deixar bastante claro que ele estaria indo para o Pai, mas enviaria outro. Essa palavra outro no grego refere-se à mesma essência, no mesmo poder, na mesma característica, na mesma força, e deveria ser respeitado da mesma forma. Então esse outro que viria chamado o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Espírito da Santidade, como cada um queira chamar, ele foi enviado a Deus para que pudesse assim tomar conta da igreja na ausência de Jesus. Jesus veio aqui à terra, morreu na cruz do Calvário, mas agora o Espírito Santo é responsável para aplicar esta palavra. Olha só, nós falamos o seguinte: Deus Pai planejou a obra da salvação, Deus Filho executou a obra da salvação e o Espírito Santo aplica em nossos corações. Porque uma das grandes funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Então ninguém se converte, ninguém se convence do pecado pelas suas próprias concepções, pelos próprios entendimentos, não. É o Espírito Santo de Deus aplicando a palavra ao coração do pecador. Até porque tudo que o pecador quer é pecar. Tudo que o pecador quer fazer é se distanciar da presença de Deus, se distanciar da santidade. Mas o Espírito Santo, quando a palavra é pregada, o ensino é dado, o Espírito Santo começa a aplicar esta palavra. Por isso tem pessoas, irmãos, por exemplo, Martim Lutero, salvo engano, ele se converteu a Cristo lendo o folheto, ou lendo a Bíblia Sagrada, aquele, o justo viverá da fé. Quando ele leu isso, o Espírito Santo aplicou essa palavra, essa verdade no seu coração, e ele se rendeu a Cristo. Quantas pessoas, irmãos, converteram a Cristo naquele culto, irmão, que só o sangue de Jesus. Tem culto, irmão, que só o sangue de Jesus, na verdade. Deixe nos comentários se na sua igreja tem esses cultos também. Mas mesmo assim o Espírito Santo está ali trabalhando. O Espírito Santo está ali atuando. E às vezes quando nós falamos quem quer aceitar Jesus, a pessoa vai lá e se rende a Cristo. Já tem culto que é poder, tanto fogo, tanto glória, e quando pergunta ninguém quer aceitar Jesus. Porque o Espírito Santo ele trabalha onde ele acha o lugar, onde ele acha a pousada, onde ele acha a morada, ele vai habitar e vai trabalhar. Então o Espírito Santo, ele tem essa atuação de consolar a igreja, de confortar a igreja, de interceder pela igreja, de pegar as nossas orações, os nossos choros, interpretar e levar para Cristo, para que Cristo assim possa atender os nossos pedidos. Então o Espírito Santo ele é fundamental nas nossas vidas. O Espírito Santo, você pode dar glória a Deus, Espírito Santo. Você pode dizer que ama o Espírito Santo. Você pode adorar o Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos, que têm até um temor de adorar o Espírito Santo. Tem pessoas que você já viu na igreja, na sua igreja, alguma pessoa dizer glória ao Espírito Santo. Você nunca vê isso, porque existe um certo medo, um certo receio de estar adorando o Espírito Santo e com isso Deus não vai gostar. E eu quero dizer para vocês que a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é a mesma essência. E na maioria das vezes, quando você está adorando o Pai, você está adorando o Filho, está adorando o Espírito Santo. Mas só o Espírito Santo, ele é Deus, aleluia. O Espírito Jesus é Deus. E nós devemos adorar a Santíssima Trindade, tá bom? O que um pode, o outro também pode, mas existe uma certa diferenciação com relação à atuação. Cada um trabalha de uma forma, tá ok? Cada um tem sua função específica e assim sai executando. E no livro de João vai ter bem esse destaque, essa apresentação do Espírito Santo de Deus. Até aí tudo bem? Estão gostando? Já peço a você, se você estiver gostando desse vídeo, pelo amor de Deus, se inscreva no nosso canal. Gente, eu quero agradecer, tem muita gente chegando, muita gente nova chegando no canal. Deixa seu comentário para que eu possa te conhecer, tá bom? E vou fazer também o seguinte, se você tirar um print assistindo minhas aulas e me marcar lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu Instagram, tá bom? Que é Pastor Giovanni Santos. Eu vou deixar aquele comentário abençoado, ok? Todas as pessoas que tirarem o print assistindo minhas aulas e me marcar lá no Instagram, eu vou deixar aquele post abençoado, aquela mensagem abençoada para você, tá bom? Vai lá, corre lá, Pastor Giovanni Santos, me segue lá nas redes sociais. Tem o Facebook também, Pastor Giovanni Santos. Fica à vontade, fica à vontade. Mas vamos lá. A prisão e crucificação de Jesus. É necessário nós percebermos, é aí que muitas pessoas aqui desacreditam que Cristo é Deus. Porque como é que pode Jesus ser preso? Como é que pode Jesus ser crucificado? Como é que pode Jesus ser morto se ele é Deus? E ele nunca deixou de ser Deus, fique bastante claro. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele viveu essas duas naturezas, tá ok? Viveu essas duas naturezas. E quando chega, meus irmãos, nós vamos perceber, né, que Jesus, no seu ministério aqui na terra, demorou cerca de 3 anos, o seu ministério.
Com 30 anos, Jesus começou o seu ministério, que era a mesma idade que começava o sacerdote. Para ser sacerdote, normalmente deveria ter em média de 30 anos. Dê para pegar uma dica aí, né? Então, mas vários momentos, quando Jesus começou a pregar no seu evangelho, várias pessoas tentaram prender Jesus, tentaram matar Jesus, tentaram humilhar Jesus, mas não era chegada a hora de Jesus ser morto. Várias tentativas foram feitas, mas não era chegada. Mas nesse momento aqui agora, já estava chegando o momento de Jesus ser crucificado e ser morto. E Jesus agora vai até Jerusalém exatamente com esse propósito, porque tinha chegado a hora. E Jesus não fugiu da raia, como o povo diz, né? Jesus enfrentou o desafio que tinha feito, mesmo com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a humilhação. Jesus não abriu mão de morrer na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, que o próprio ele chegou a dizer que a vida dele ninguém ia tirar, era ele que ele estava dando. Foi um ato voluntário de Cristo. Quando Cristo Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras e está orando a Deus, ele já sabia do que ia acontecer, mas ele não fugiu da sua chamada, ele não fugiu da sua missão, ele estava sempre presente. Então, quando Jesus já estava lá no Getsêmani, né, ele já sabia que tinha chegado o seu momento, mas ele vai orar, ele vai buscar o Deus e chora, o seu suor torna-se em gotas de sangue, é um negócio esplêndido nesse momento do Getsêmani. Tem várias mensagens maravilhosas sobre isso, mas eu quero falar, irmãos, com relação porque Cristo sujeitou tudo isso. Tudo que Jesus passou aqui aliás, por Jesus já ter deixado a sua glória, foi por causa de você. Por Jesus nascer, foi por causa de você. Por Jesus ter o seu ministério, foi por causa de você. Por Jesus morrer na cruz do Calvário, foi por causa de você. Eu vou dizer, você é ou não é importante para Deus? Você pode estar em qualquer lugar neste momento, mas você é importante para Deus. Tudo que Jesus passou, todo o seu ministério, em toda a sua vida, foi por causa de você. Por causa de você. Então você é importante. Você tem importância para Deus. Não despreze o talento que Deus te colocou. Não despreze a chamada de Deus na sua vida. Não despreze a salvação de Deus na sua vida. Porque Jesus, ele te ama, independente da sua pessoa, independente da sua condição. Jesus Cristo, ele te ama. Então, já a hora já é chegada. Jesus no Getsêmani, preso e crucificado. Irmãos, a crucificação de Cristo... Quando Cristo agora, ele está equilibrado lá na cruz, né? Ele chega até a clamar, Lama, lama, sama, sabachthani. Em outras palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele grito dali, Deus abandonou a Jesus, literalmente. Mas por que Deus liberou a Jesus? Por causa dos pecados da humanidade. Naquele ato em o qual Jesus estava, todo o pecado da humanidade foi posto em Jesus. Jesus carregou a todos os pecados ali. E Deus não aguenta ver a maldade, Deus não olha, não consegue olhar o pecado. Então, como Cristo estava ali, sobre todo o pecado jogado nele, exposto nele, Deus o abandona para que ele possa sofrer, para que através do seu sofrimento, através da sua morte, nós pudéssemos ter vida. O que nos dá vida hoje, o que nos faz estar ministrando hoje, o que nos faz ter essa autoridade vinda da parte de Deus, de botar a mão sobre as enfermidades e ser curada, de nós expulsarmos demônio, de nós realizarmos milagres da parte do Senhor, é por causa da morte de Cristo Jesus. Senão nós não estaremos mais aqui, nós não estaremos mais vivos, e nós não teremos mais direito à salvação, porque o salário do pecado é a morte, e todo ser humano ele é digno de morte. E por que isso não acontece, pastor? Porque Cristo morreu na cruz por mim e também por você. Ele venceu a morte, que é o título da nossa lição, na verdade. Aqui agora o comentarista ele vai abordar um pouquinho a questão da morte. Jesus vence a morte. Ele venceu a morte, o curso da vitória. Irmãos, a morte nada mais é do que a ausência do espírito e da alma do corpo. A morte é isso. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Quando a alma e o espírito saem do homem, o corpo físico morre, porque não tem vida. É como se estivesse lá no Jardim do Éden. Deus pega o barro, o pó da terra, forma o homem, mas soltava um boneco. Quando Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, a alma e o espírito do homem passam a entrar naquele corpo e aí existe vida. Então a morte é a ausência disso daí, a ausência da alma e do espírito do corpo do homem. E Jesus Cristo, irmãos, passou por essa experiência. Jesus passou por essa experiência, tudo isso porque é necessário algum justo morrer. Por que Jesus morreu? Porque Deus queria que alguma pessoa pagasse a conta. Não era o diabo que quis, não era o projeto do diabo, nada disso não. Foi Deus que colocou como condição de restaurar o homem. É que algum justo pudesse morrer em prol da humanidade. É necessário haver sacrifício. Era necessário haver derramamento de sangue de um inocente. Por isso que desde lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, já foi sacrificado um cordeiro, para que pudesse assim servir de roupa, de vestimenta para colocar sobre ele. Tá ok?
já foi colocado, já foi morto desde o início, já do Jardim do Éden, já foi logo sacrificado. Porque toda vez que havia, e dentro de Israel também, toda vez que havia o pecado, é necessário haver sacrifício de inocentes, no caso de um animal. Os animais eram sacrificados para que pudesse assim cobrir o pecado da humanidade. Mas essa cobertura não era significativa, não adiantava. Era necessário morrer um justo. E como aqui na terra Deus olhou para a terra e não achou um justo, quem veio fazer isso? Cristo Jesus. Torna-se homem, torna-se vivente, vem até a terra, vive como homem, não peca. Em nenhum momento Jesus Cristo pecou. Até no ato do seu nascimento já foi diferente, porque ele não nasceu da concepção de homem e de mulher, só foi apenas de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Então não teve a relação sexual para que assim pudesse acontecer, para que Jesus assim não pudesse ter pecado. Então na cruz do Calvário, esse ato de Cristo daí é que nos traz salvação. Então o que nos traz salvação é a morte de Cristo. Mas a ressurreição, ele ter vencido a morte, que nos traz conforto, é que nos traz convicção. Porque quando Jesus, ele ressuscita, ele está demonstrando para todos em qualquer lugares do mundo que a morte também não terá poder sobre a nossa vida. Que nós podemos até morrer hoje, mas haverá um dia que ressuscitaremos. E aqueles que tiverem Cristo ressuscitarão para a salvação, ressuscitarão para a vitória, ressuscitarão para a vida eterna em Cristo Jesus. E não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento, não vai ter mais angústia, não vai ter mais tribulação. Então, tudo isso nós só temos a certeza por causa da ressurreição de Cristo. Assim como Cristo venceu a morte ressuscitando e não morrendo mais, assim também acontecerá comigo e com você. É isso, dando agora a resposta das perguntas que eu fiz lá no início, qual a diferença da morte e ressurreição de Cristo da de Lázaro? Ou do Velho Testamento, de alguma pessoa do Velho Testamento, do filho de Sunamita. Sabe por quê? É porque todos estes ressuscitaram e morreram. Salvo engano, acho que tiveram 7 ressurreições em toda a Bíblia. 7 ressurreições. Mas dentre essas 7 ressurreições, a de Jesus é diferente. Porque todos esses que ressuscitaram, eles morreram novamente. Eles retornaram a morrer. O único que ressuscitou e não morreu mais é Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai chamar Jesus das primícias dos que dormem. Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar para não morrer. E assim como ele morreu, ressuscitou e não morrerá, assim também nós. Por isso que ele é as primícias, ele é o primeiro. E depois dele vão vir todos os santos que morreram em Cristo Jesus, que serão ressuscitados. O primeiro momento no ato do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for chegar ao momento do arrebatamento, todos os mortos que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Eu falo mais isso aqui no meu livro. Eu falo muito sobre isso, sobre a questão dos mortos no meu livro, tá bom? Descomplicando a escatologia. Quem tiver com isso custa apenas R$20, com mais R$10 eu mando para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você comprar o livro, tá bom? E eu também tenho uma playlist onde eu falo de tudo, do arrebatamento até Novo Céu e Nova Terra. Fique à vontade para assistir. Então, a ressurreição de Cristo nos garante também que o nosso corpo não ficará eternamente na terra. E nosso corpo não ficará diretamente lá no paraíso ou no seio de Abraão. Nós seremos ressuscitados e teremos o corpo glorificado e transformado. É isso que nos dá convicção, que se estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas se morrermos, ressuscitaremos um dia. Quando fala que ressuscitaremos para a glória, porque existem pessoas que vão ser ressuscitadas para a perdição. Tem pessoas que vão ser ressuscitadas, mas serão para ser condenadas e serão levadas ao inferno. E essa ressurreição dele acontece em um momento diferente. Nós participaremos da primeira ressurreição que teve início em Cristo e terminará no final da grande tribulação, onde todos que morreram com Cristo vão ressuscitar e agora só vão ficar lá no Hades, no lugar de tormento, os que morreram sem Deus, sem aceitar a Jesus, sem comprometimento com o Senhor, e esses vão ressuscitar na segunda ressurreição, que a segunda ressurreição é momento de morte, lá no juízo final. Mas vou deixar isso para um outro vídeo, ou compre meu livro, tá bom? O valor da ressurreição. Então, muitas pessoas quando falam em ressurreição também, me questionam assim: pastor, e como será o nosso corpo quando nós ressuscitarmos? O nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Eu falo o seguinte: tudo que Jesus fez, depois que ressuscitou, nós também faremos. Tudo que Jesus fez depois que ele ressuscitou, depois que ele recebeu este corpo glorificado, será o mesmo corpo que nós também estaremos recebendo. Então o que Jesus fez, nós também faremos. Então se você tiver curiosidade de saber o que Jesus fez, leia sempre o final dos evangelhos. Leia o início de Atos. Atos capítulo 1 vai falar muitas coisas. Os 2 últimos capítulos de cada livro, de cada evangelho, os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, você vai estar lendo e você vai ver o que Jesus fez depois da ressurreição. E o que ele fez nós também faremos.
Tá bom? Dê para você pegar? Dê para você dar aquele glória abençoado? Agora, para nós encerrarmos, vou dar aquela dica abençoada, viu? O momento do pregador. Vários líderes, momento do pregador agora, viu? Posso encerrar aquela mensagem abençoada, viu? Talvez você até já conheça, se você já conhece, dê um glória a Deus da mesma forma, tá bom? Mas toda a liderança, todo religioso, todo criador, todo fundador de uma igreja, todo fundador de uma religião, todo fundador, todo líder um dia que criou alguma coisa, seja grande como for, todos estes, as pessoas que tiveram maiores riquezas do mundo, o homem mais rico do mundo, o homem mais bilionário do mundo, a pessoa mais importante deste mundo, todos estes vão morrer um dia. E muitos desses que criaram religião, criaram grandes fortunas, já morreram. Tanto que, se você for procurar as maiores lideranças, Charles Taze Russell, Ellen White, William Miller, todas as lideranças, Buda, todos esses lideranças religiosas que criaram alguma religião importante, todos esses morreram. Todos esses morreram. O próprio Moisés, se você for procurar, um dos fundadores do judaísmo, né? Todos esses morreram. E você visitar onde ele morreu, vai estar lá o sepulcro lá dizendo, olha, esse daí morreu, o fundador da religião tal. Charles Taze Russell morreu no ano tal, fundador da igreja tal. O William Miller morreu, fundador dos Mormons. Pronto, vai estar lá. Todo o sepultamento vai estar lá dizendo quem foi que morreu e qual a religião que ele criou. Mas o único que vai estar lá, está lá escrito em Israel, que esse é Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. E ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então, o único que criou a religião e não está morto, e você não consegue achar o seu corpo, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, porque ele ressuscitou e hoje ele está à destra de Deus. Eita maravilha, viu? Dá você pregar isso daquele finalzinho de mensagem abençoada, tá bom? Deus abençoe, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, que seja útil para você. Se for útil, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mande para mais pessoas, comente, diga o que você achou, deixe seu comentário à vontade, eu respondo todos os comentários também, tá bom? Paz do Senhor, até o próximo vídeo.